Meus amigos, vamos ter aqui um dedo de prosa a respeito do Brasil. O que é o Brasil? Um país gigantesco, território dos maiores do mundo, população de mais de 200 milhões de habitantes, um subsolo rico, água, minérios, petróleo, ouro, manganês, nióbio, água, muita água. Uma costa grande, gigante, uma fronteira interior igualmente gigantesca, com praticamente todos os países da América do Sul, uma relação tranquila com os seus vizinhos, um país que não tem inimigos nas suas fronteiras, um país que detém grande parte da Amazônia, ainda inexplorada, ainda como uma reserva para a humanidade. E um país que se desindustrializou de uma maneira brutal. O Brasil, todos sabemos, de 30 a 80, 1930 a 1980, portanto, de Getúlio a Geisel, vamos dizer, era um país que se desenvolvia. Um país que se desenvolvia crescendo a sua indústria, diversificando a sua indústria, fundamentalmente. O Brasil é o herdeiro da Revolução de 30. O Brasil de Getúlio é o Brasil dos direitos sociais, o Brasil urbano, o Brasil do voto da mulher, o Brasil da siderurgia, o Brasil da CSN, da eletrificação, da Eletrobras, é o Brasil da Petrobras, é o Brasil crescendo e se tornando soberano, porque sem soberania não há desenvolvimento possível. De repente, nós perdemos o rumo e estamos sem projeto nacional. Vejam o exemplo do pré-sal. Imaginemos se fosse um país como a Noruega, para dar um exemplo, que tivesse descoberto o pré-sal. A Noruega, com o seu petróleo, criou uma sociedade de classe média, uma sociedade em que existe muito pouca desigualdade. A diferença entre a maior renda e a menor é mínima, é pequena. Um país em que todos têm educação, tem garantia de atendimento de saúde, tem segurança na velhice. E nós descobrimos o pré-sal e viramos um alvo a ser abatido, um inimigo a ser dominado, submetido e retalhado pelas potências mundiais, especialmente pelos Estados Unidos da América, que não nos considera como nação, nos considera parte da sua hegemonia, parte da sua base física para o seu próprio desenvolvimento e do seu povo. Então, nós estamos aqui às vésperas de uma decisão importante. O Senado da República tem a oportunidade de fazer história em favor do Brasil. A cessão onerosa do pré-sal, a entrega de gigantescos campos de petróleo, províncias como queiram, as maiores, gigantescos campos como Lula e Ara, que foram em 2010 entregues à Petrobras numa operação financeira, contábil, em que o Estado brasileiro deu à Petrobras a possibilidade de explorar aquela região, 5 bilhões de barris. Em troca, a Petrobras não teve que pagar nada, mas emitiu ações para o Estado, para a União, que, portanto, aumentou a sua capacidade, sua participação na Petrobras de 40% para 49%. Os sócios privados da Petrobras acompanharam e a Petrobras acabou tendo, então, um aporte de recursos para poder explorar o pré-sal. Fundamentalmente era isso. De repente, vieram os golpes. Veio o primeiro golpe, que é a lei do José Serra, que acabou sendo aprovado de uma maneira terrível no Senado da República, com uma participação reprovável, vergonhosa, inclusive do governo na época. Estamos falando agora do governo Dilma. E depois vem
todos aqueles leilões que foram feitos assodadamente para conseguir bônus de assinatura de bilhões para fechar as contas, como foi o caso do leilão de Libra no governo Dilma. E assim vem sendo. Pressa, rapidez para pilhar o nosso petróleo, que deveria ser e deve ser a base para o desenvolvimento do Brasil. Por quê? Porque a indústria do petróleo é uma cadeia poderosíssima do petróleo e gás. Gera tecnologia, gera emprego, gera novas empresas, desenvolvimento, mas nós estamos entregando isso de mão beijada para aqueles que querem que o Brasil seja apenas um grande almoxarifado do sistema capitalista internacional, disponível para quem quer que queira vir aqui, explorar as nossas riquezas enquanto o nosso povo sofre, como se vivesse ainda na Idade Média, alguns de nós. Vida dura, sem alimento garantido, sem água, sem proteção, as nossas crianças submetidas a situações que nos envergonham e os nossos velhos abandonados. Mas é isso, sessão onerosa é isso, é a entrega que deveria ser apenas para a Petrobras crescer e ajudar o Brasil, se está hoje querendo entregar de mão beijada, sem licitação, e não interessa a licitação, é o de menos, mas é um aspecto da legalidade, entregar às petroleiras internacionais 5 bilhões de barris do petróleo, 70% disso está 3 bilhões e 500, que seriam entregues de maneira completamente vergonhosa para as petroleiras internacionais, sem pagar participação especial, que é aquilo que fica com a União, com os estados e com os municípios, royalties mínimos e um bônus de assinatura gigantesco, mais de 100 bilhões que serão divididos com estados e municípios. Que governantes são esses que, para fechar suas contas, entregam o futuro do Brasil? E por que é que tem que fechar as suas contas? Porque pagam juros, entregam o nosso Brasil, o esforço de milhões de brasileiros, da nossa indústria, da nossa agricultura, dos nossos trabalhadores, do setor de serviço, entregam para os banqueiros nessa ciranda asquerosa, vergonhosa, que o Papa Francisco muito bem, muito corretamente vem denunciando. Estamos, meus irmãos, submetidos a governantes que são anões, que não fazem jus a estarem no lugar que estão. Não merecem estar no lugar onde estiveram Getúlio Vargas, JK, João Goulart e tantos outros, até Geisel, que foi um nacionalista, que jamais faria o que esse governo picareta está fazendo, e essa turma mais próxima do Bolsonaro, os financistas do Paulo Guedes, estão querendo fazer com o Brasil. Esta gente não tem coração, nem coração brasileiro e nem coração de ser humano. É gente que não pensa no povo, que não ama os seus irmãos, são autômatos, máquinas registradoras do capital financeiro internacional. Mas a esperança sempre está de pé e nós estamos caminhando porque o Brasil tem um destino e precisa persegui-lo e irá conseguir chegar a ele, certamente com a nossa luta, de todos os brasileiros.